Oi, eu sou Bianca Daebes, reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e hoje, dia 10 de dezembro, estamos aqui no contexto dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres para refletir um pouco sobre direitos humanos e relações de gênero. Vamos lá? No final da Segunda Grande Guerra, o mundo assistiu extasiado aos horrores dos regimes totalitários e chegou-se à conclusão que, embora necessária, a lei não foi suficiente para evitar atrocidades como os campos de trabalhos forçados, os campos de concentração e a indústria da morte que incinerou milhares de pessoas, judias, homossexuais, ciganas e outras nas câmaras de gás do sistema nazista. O mundo teve um acesso maior a esses horrores no final da Segunda Grande Guerra e constatou que, embora necessária, a lei não era suficiente para evitar esse tipo de horror. Diante dessa realidade, políticos e intelectuais de vários países se reúnem para pensarem juntos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia era criar um direito humano para colocar a dignidade humana no campo da ética, como um direito inato, uma condição do ser humano. Desse modo, a temática estaria presente não apenas num código legal, mas como princípio que regeriam principalmente as políticas públicas dos países signatários desse acordo internacional. Essa não foi a primeira vez que se tentou criar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós temos pelo menos duas tentativas anteriores. Uma tentativa francesa, de criar o direito dos homens e do cidadão, uma Declaração Universal de Direito dos Homens e do Cidadão, e uma tentativa estadunidense. Nessas duas tentativas, a palavra humano era substituída pela palavra homem. Compreendia-se homem como sinônimo de humano, mas na prática, essa compreensão era muito divergente. O direito era de fato dos homens. As mulheres eram percebidas como cidadãs de segunda categoria. E a conquista dos seus direitos como direitos humanos é uma luta que perdura até os dias atuais. Vamos entender melhor essa relação. Com o final da Segunda Grande Guerra, nós temos então essa tentativa de criar uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que vai surgir efetivamente em 1948. Mas há uma pergunta que paira sobre o ar. Quem é o humano dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos? E você pode imaginar que esse humano é qualquer pessoa que você conhece, que você identifique, que você veja, né? Independente do gênero, independente de raça, independente de classe, independente de idade, independente de classe social, mas não é. E eu vou citar aqui apenas 3 exemplos para você compreender isso de uma forma muito fácil. Durante muito tempo, as pessoas escravizadas não foram consideradas humanas. Os negros, por muito tempo, no Brasil, por quase 4 séculos, não foram considerados humanos e por isso foram objetificados, inclusive pela igreja institucionalizada. O segundo exemplo são os refugiados. Ainda hoje, as pessoas refugiadas, e elas são muitas, não têm os seus direitos humanos garantidos nos países onde elas se refugiam. Isto porque, para ter acesso aos direitos básicos,
como educação, saúde, moradia, direito a ter um trabalho, elas precisam estar visíveis ao sistema daquele país. E como não estão visíveis, não são humanas. Isso significa que nós temos uma contradição básica aqui. Você primeiro precisa ser cidadão e cidadã para depois ser humano. É só quando o sistema lhe reconhece, é só quando você vira um número, quando você tem uma carteira de identidade, quando você tem um CPF, quando você tem uma carteira de trabalho, que você passa a ser enxergado por um sistema e aí sim você passa a ter acesso à saúde, educação, moradia, que seriam direitos fundamentais, direitos básicos, garantidos a qualquer ser humano por princípio e não necessariamente por lei. Ela deveria ser por lei, porque é por princípio, né? Pois bem, mas o nosso terceiro exemplo é o exemplo que é o cerne, que é o centro dessa nossa reflexão, que são as mulheres. As mulheres, por muito tempo, sofreram várias formas de violações e perseguições aos direitos conquistados. Vale ressaltar que as mulheres sempre lutaram pelos seus direitos. Mas dentro de uma estrutura patriarcal, a mulher sempre foi vista como um ser menor, frágil, débil e ao mesmo tempo astuto, perigoso. E tudo isso chega até as nossas casas, as nossas igrejas, as nossas escolas e também ao nosso ordenamento jurídico, que muitas vezes transforma preconceito em lei. E aí nós passamos a acreditar que se está na lei, é verdade. Se está na lei, devemos cumprir. Mas eu digo para vocês que é preciso cautela. É preciso examinar a lei como fez os nossos irmãos bereanos, né? Quando lhe apresentaram um novo texto sobre o evangelho. Então, durante muito tempo, as mulheres estiveram sob a tutela de seus maridos, que tinham a permissão legal para dispor do seu corpo como bem entendesse, pois o casamento era compreendido como um título de posse, propriedade do homem. E isso aqui não é um desvaneio qualquer. Isso é algo extremamente sedimentado no nosso direito civil. Durante muito tempo, o Código Civil brasileiro trazia a compreensão de que a mulher precisava da autorização do marido para trabalhar fora de casa, para comprar ou vender qualquer bem, mesmo que ela tivesse adquirido antes do casamento. As mulheres, durante muito tempo, não puderam votar ou serem votadas no Brasil até 1930. E até hoje nós temos baixíssima representação numérica de cargos políticos ocupados por mulheres. Quanto aos direitos reprodutivos das mulheres, esse é outro ponto em que os direitos das mulheres são constantemente violados. As mulheres ainda precisam da anuência do esposo para fazer uma ligadura de trompas. E ainda precisa lidar com os altos índices de violência que são cometidos contra ela, como estupros, violências domésticas, feminicídios e muitos outros que cresceram durante o contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. E mesmo quando consegue vencer todos esses obstáculos e consegue se colocar no mercado de trabalho, tem que encarar a realidade de um mundo misógino que desvaloriza a sua mão de obra qualificada apenas por seu gênero. E aqui vale ressaltar, se além de mulher ela for preta e pobre, será triplamente violentada.
Foi com base em realidades como essa que nós vivemos no Brasil que algumas iniciativas foram sendo articuladas para garantir que o direito das mulheres fossem compreendidos, principalmente pelos estados, como direitos humanos. É por isso que na Declaração Universal dos Direitos Humanos há um esforço para que o direito das mulheres seja compreendido como direito humano. Uma das primeiras ações para que isso acontecesse foi a criação, em 1946, portanto, 2 anos antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Comissão sobre o Status da Mulher, ou Comissão sobre a Situação da Mulher, da Organização das Nações Unidas. A CSW tem uma atuação relevante no delineamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque ela trouxe uma preocupação com uma linguagem sensível às questões de gênero e cuidou para manter evidente a perspectiva de igualdade entre homens e mulheres, para além do implícito do homem ou da palavra homem como significante de humanidade. Nos anos seguintes, essa comissão trabalhou arduamente na elaboração de um diagnóstico e na construção de documentos que foram fundamentais para a consolidação de uma perspectiva de gênero ao conjunto dos direitos humanos. Vale destacar a formulação da Convenção dos Direitos Políticos das Mulheres em 1952 e a Convenção da Nacionalidade das Mulheres Casadas em 1957, através das quais ocorreram uma maior visibilização de questões tidas como reservadas ao âmbito doméstico ou privado. A histórica e profunda distinção dessa luta das mulheres na busca por seu direito fez e nos faz refletir sobre a relação entre o público e o privado. A gente foi levado a compreender que o espaço da mulher era o espaço privado. Entenda aqui especificamente como espaço doméstico. E ao homem era legado o espaço público. E é interessante dizer isso, porque isso não apenas tornou invisível as mulheres enquanto sujeito político, como também possibilitou a politização das questões vistas como privada, como doméstica ou familiares, como, por exemplo, a violência doméstica praticada contra mulheres durante muito tempo e o estupro de mulheres pelos seus próprios companheiros. Ou casos de infibulação, ou seja, onde as mulheres tinham o seu ímen, né, destruído por uma cirurgia extremamente dolorosa que as impediam de ter prazer. Essas questões foram vistas durante muito tempo como questões de âmbito privado, onde o Estado não deveria intervir, né? E essas discussões não eram trazidas à baila, não era colocada como nós estamos colocando aqui agora para discussão. Então, com essas declarações, essas questões começaram a sair do âmbito privado, a mulher começou a ser percebida como um sujeito político, mas também as suas questões privadas começaram a ser politizadas. Queremos ainda falar da Declaração sobre a Eliminação de Todas as Discriminações contra as Mulheres de 1967. Fundamental para que a gente criasse uma pauta sobre direitos humanos das mulheres e perseguíssemos, né, essa pauta durante todos esses anos. Quero encerrar essa breve reflexão lembrando
que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tem sido parte constante do grupo da Comunhão Anglicana que participa anualmente da Convenção da ONU sobre a situação das mulheres, compartilhando suas experiências nos processos de prevenção e enfrentamento à violência praticada contra mulheres e meninas no Brasil, ao tempo que denuncia os números alarmantes de violência contra elas, que ainda são praticadas em nosso país. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós mulheres da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil reafirmamos os direitos das mulheres como direitos humanos que devem ser garantidos e respeitados. Quando as mulheres se unem, o mundo fica muito melhor.